Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar hoje sobre o Ultimaker Cura, que é o fatiador que eu uso para trabalhar com impressoras de modelos mais antigos, derivadas da Prusa, da Graber, né? É um modelo Open Hardware e Open Software, né? Que usa o conceito comunitário, né? De desenvolvimento colaborativo. Bom, de antemão já vou pedir para vocês me seguirem e ficarem atentos às atualizações. Sempre vai ter uma coisa nova, seja sobre modelos novos ou antigos de impressoras 3D, né, no caso. Bom, então eu vou mostrar, eu vou falar um pouco sobre o que é que eu vou configurar aqui. Eu tenho um modelo de impressora que eu desenvolvi, né, que eu chamo de Z35, né, foi desenvolvido de forma colaborativa com outros colegas da área. E fizemos um modelo de impressora que a mesa tem a área de 20 por 20 e tem uma altura de 35. É um modelo de impressora de iniciante, né? Ela tem um desempenho é, inferior assim, em termos de velocidade comparado com as impressoras atuais. Esse é um modelo que foi desenvolvido em meados de 2007, né, e um modelo que continua no mercado, né, ele faz parte do mercado ainda, ele ainda tem mercado. E é um modelo que, por ser parcialmente artesanal, ele demanda de algumas manutenções. Então, ele precisa também de umas configurações diferenciadas para a gente ter bons resultados de impressão. Bom, o Ultimaker Cura eu gosto de trabalhar com ele porque a produção da peça, a fabricação do o nosso processo parece uma fábrica, né, para fazer a produção do nosso código de impressão. Então, como é que funciona a impressora 3D, né? Você vai ter um modelo 3D, em seguida você vai colocar esse modelo aqui no fatiador, posicionar, redimensionar. Isso aqui é uma simulação do tamanho da minha impressora, da área de impressão dela. E eu vou gerar um arquivo de impressão que é simulado dentro desse volume, tá? Então, o primeiro passo é eu abrir essa pasta e eu vou selecionar um objeto aqui. Dei dois cliques e aqui eu introduzi, eu consigo fazer ajustes no meu objeto. Eu consigo mover, consigo redimensionar, consigo girar a peça, posso dar Ctrl Z se quiser desfazer os comandos, consigo espelhar a peça, certo? Bom, o segundo passo seria a seleção da impressora. Aqui eu já tenho uma impressora configurada, que é a minha Prusa, no caso. E aqui eu escolho o tipo de material que eu quero trabalhar. Eu vou deixar o material padrão, que é um PLA genérico, né? Você pode perceber, quando for trabalhar com impressoras mais modernas, que as temperaturas definidas para o mesmo material, né, quando você muda o modelo, as temperaturas vão ser superiores, porque a impressora ela trabalha mais rápido, então ela precisa de mais calor para conseguir imprimir mais rápido. As impressoras atuais domésticas têm uma velocidade em torno de 3 vezes mais rápidas que a velocidade de uma Prusa de 2007, né? Um modelo antigo. Bom, vamos lá. Agora a gente vai aqui para essas configurações. Você pode usar as configurações básicas ou avançadas, né? No caso, as configurações básicas vai aparecer essas opções aqui e o que é que eu configuro na minha máquina, né? Geralmente, na Prusa, por ser um modelo que tem bastante entupimentos e é uma coisa que não só se restringe a impressoras novas, antigas, as novas também podem ter esse tipo de problema. Então, geralmente o que é que eu faço? Eu boto para gerenciar impressoras e aqui na configuração, na parte de extrusura, eu coloco o tamanho do bico 0,6, tá? Geralmente eu uso bicos 0,6, o bico físico, né? Ele tá lá na impressora como 0,6, beleza? Só que aqui na parte de configurações eu deixo como 0,4. Por quê? Porque eu trabalho com subfluxo, ou seja, eu vou estar com uma vazão inferior ao que o bico permite passar, e isso me dá menos entupimentos. Inclusive, se eu estiver usando materiais um pouco mais complexos de trabalhar,
eu não perco qualidade, né, com essa alteração. Eu vou usar um bico físico 0,6, mas aqui tá como 0,4, né? Se eu tiver com bico físico 0,4, eu posso botar 0,3 aqui, por exemplo, tá? Eu vou sempre botando um a menos, ou 0,1 ou 0,2 a menos, né, no caso. Então, eu vou deixar aqui, mas lembrando que a minha impressora é bico 0,6, tá? Mas essa informação eu omito para o meu fatiador. Bom, aqui a gente tem a resolução. Quanto menor é o valor da resolução, melhor a qualidade de impressão. Em contrapartida, a gente tem uma duração de impressão maior, tá? Então, se eu usar uma qualidade boa e mandar gerar a peça clicando slice, vai dar 7 horas e 37 minutos de impressão. E se eu deixar na altura de 0,2, que é uma qualidade padrão, já cai para 3 horas e 51 minutos, tá? Então, é uma coisa que tem que ser analisada, qual é a real demanda que você vai trabalhar. Como eu estou trabalhando com um bico 0,6 físico, mas ele no software está como 0,4, eu vou deixar aqui no máximo como 0,2. Então, eu só posso trabalhar de 0,2 para baixo. Se eu usar acima disso, eu vou ter uma queda muito brusca de qualidade, tá? Em seguida, a gente trabalha aqui com a força da peça, a resistência da peça. A gente pode trabalhar com o enfio, que é o enchimento, que normalmente eu uso de 20 a 60%. Para peças ocas você bota zero, que eu não recomendo, e para peças maciças, que eu não recomendo, também você usa 100%. Por que que eu não recomendo peças zero? Porque peças zero são ocas, são frágeis, elas só têm parede, né? Então não tem nada amortecendo na estrutura interna, é só uma casca como um ovo vazio. Então a chance de quebrar é muito alta. Então eu uso pelo menos 20%. E eu uso até 80% para peças que demandam uma resistência um pouco maior. Por que que eu não uso 100, né? Porque o 100 geralmente ele vai dar um excesso de material e algumas pequenas malformações, né? Então eu opto por usar no máximo até 80, que ele faz um enchimento muito bom e ele permite que a peça tenha uma certa estética de esponja por dentro. Então ela te ajuda a absorver impactos, não fica uma peça extremamente rígida, ainda mais se tratando de PLA, que é um material rígido. O padrão eu deixo grid mesmo. Isso aqui é a espessura da parede. Se eu tenho um bico de 0,4 na configuração da impressora, eu deixo esse shell como 1.2, ou seja, seriam 3 voltas de plástico para compor a parede, que é uma resistência razoável. Não recomendo menos que isso, tá? Eu uso no mínimo 3 vezes o diâmetro do bico que eu estou usando, ou seja, 0,4 vezes 3 dá 1.2. Também sobre suportes, o suporte ele é necessário quando tem áreas suspensas, que seria o caso, por exemplo, se eu imprimisse a peça nesse ângulo, precisaria de um material extra para segurar isso aqui, como se fosse uma marquise, né? Então, eu preciso de um suporte aqui, mas aqui está desmarcado porque eu não vou usar, tá? Eu desfiz aqui a opção. E por fim, eu tenho a adesão. A adesão é uma estrutura que vai ajudar a peça a aderir melhor na mesa. Ela faz uma peça, um tapete, né, aderido à peça. Você vai ver aqui no preview, né, quando eu mando fatiar e clico em preview, né, eu vou visualizar essa parte azul aqui, ó, é o material extra. Então esse material extra, ele ajuda a peça a ficar mais bem aderida na minha impressora. Feito isso, com as configurações básicas, eu consigo salvar no disco e eu vou salvar esse arquivo no formato G-Code. Esse arquivo G-Code é um arquivo do tipo texto, que a impressora 3D lê linha por linha e vai executando os comandos, beleza? Eu vou aqui para o modo avançado, só para mostrar algumas propriedades que você pode ter o controle, né? Então, por exemplo, aqui na parte da qualidade, você pode digitar quando você bota no modo avançado. Você pode isolar a parede, definir, por exemplo, manualmente algumas propriedades da parede, do topo e da base, do enchimento. Você pode definir novos padrões, aí vale a pena investigar isso aqui, né? Tem materiais que você pode manualmente digitar a temperatura, se você quiser. Velocidade de impressão, eu uso 45.
né? Na Grabber, é a velocidade máxima que eu uso nela. Na 7, ela consegue ir um pouco mais rápido, ela consegue chegar até 60 milímetros, 75, mantendo uma qualidade boa. E impressoras mais modernas podem chegar a até 150 milímetros por segundo. Existem outras mais potentes que permitem a velocidade maior, mas essa aqui geralmente é o padrão no momento que tem no mercado, tá bom? Também a gente tem suporte, aí tem tipos de suporte, né? Eu posso escolher tipos de suporte aqui quando eu estou no modo avançado. Aqui na adesão também eu posso fazer algumas configurações na adesão, no tipo de adesão, qual é a estrutura da minha adesão, mas isso aqui eu não vou mexer, só estou mostrando para ter esse conhecimento de que existe, beleza? Bom, é isso. Então, feito isso, a gente pode em seguida copiar o nosso G-Code para o cartão de memória ou conectar a nossa impressora ao computador e mandar fazer a impressão, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.